Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Era 10 horas, 1 minuto. Jovem Pan Morning Show. Horário de Brasília. Se acompanha a partir de agora na programação. Jovem Pan Morning Show. A nossa revista radiofônica. Vários assuntos por aqui. Teremos, a nossa conversa matinal, informação, entretenimento, prestação de serviço. Todos juntos, aqui com esta equipe do Rádio Brasileiro. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Tudo bom? Tudo ótimo. Fala, Ellen. Buenas. Buenas. E aí, Carlos Aros? Bom dia, Edgar, tudo bem? Tudo bom. Fala, Zé. Fala, tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente? Tranquilaço. Opa, sempre em frente. Vamos em frente? Atrás da gente. Olha aí, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2015. E você vem com a gente, ó. Até às 11h30 a gente segue por aqui. Nessa conversa pra você que tá indo trabalhar, pra você que tá começando o seu dia, nos trabalhos em casa, pra você que tá indo pra faculdade, pra escola, no trânsito, ouvindo aí no seu carro a programação da Rádio Tá indo agora pra faculdade, já perdeu o primeiro período, né? Pegou a segunda aula. Edgar sempre cabula a primeira aula, sempre. É que os Eu horários, sou dessa teoria. Vocês não lembram da faculdade? Os horários são flexíveis, às vezes a pessoa a gente flexibiliza bastante. ficou de dependência. Eu acho que você tem que evitar o primeiro e o último horário. Você vai pro intervalo e depois você vai embora. Obrigada, viu? Carlos, eu super apoio. Essa é a dica para os alunos da Ellen que estão nos ouvindo: intervalo e vaza. Olha a professora aí já. Ficou tocada, professora. Vamos lá, pessoal. Que belo panorama a gente vive, né? O que querem as pessoas que estão à frente do poder cuidando dos nossos interesses? Ou que deveriam estar cuidando dos nossos interesses? Mais poder, talvez? Mais dinheiro? Sim. E sim, é isso mesmo. Essa pataquada que a gente vê dia após dia nos salões, nas repartições públicas, nos palácios e nos conjuntos que formam lá o Congresso Nacional só reforçam a ideia de que por lá circulam, em sua grande maioria, sujeitos preocupados consigo mesmos e com os seus grupos. Por onde seguir, hein? Qual é a saída? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Que o real tá bem desvalorizado. Isso mais parece o enredo de uma novela infame. Enquanto isso, a turba de engravatados do Planalto Central vai alimentando e ecoando para delírio do espetáculo midiático factoides e manobras para embaralhar mais e mais nossas pobres cabecinhas. Para eles, o legal e o ilegal é muito relativo. Isso, depende do olho de quem vê. E assim, a barca vai afundando. Jovem Pan Morning Show. Enquanto isso, meus amigos, meus caros ouvintes, Taylor Swift... Quando tudo isso acontece... Não tá nem aí, entendeu? Lidera as indicações do American Music Awards, né? Acredita, Tá à frente de todo mundo, Paulinha. Taylor Swift não tem problemas, só tem amigos. Mas ela é linda. Beleza. Ela é linda. É chata, talento e agora prêmios, muito provavelmente. O American Music Awards acontece em 22 de novembro. Qual é o termômetro aí para as indicações? Qual? Né? A interatividade dos fãs, o quanto os fãs apostam aí nos seus ídolos. E isso tudo medido ali pelos charts da Billboard e pelo site da revista Billboard. Então a gente tem a Taylor Swift com 6 indicações. Ela então é a mais, digamos assim. E ali de perto a gente tem o Ed Sheeran, que a gente já falou ontem, que tá se dando bem aí com plays no Spotify. E também o The Weeknd, que a gente já trouxe aqui também. Ficou bastante tempo como número 1 da Billboard, então era de se esperar que ele estivesse aqui com bons números de indicações. Agora, para saber quem ganhou mesmo, a gente vai ter que esperar. 22 de novembro acontece a premiação em Los Angeles. Tem show, tudo, depois a gente comenta aqui no Morning Show. Teve mais gente aí que conseguiu se dar bem, o Sam Smith, a Nicki Minaj, todo mundo apareceu por lá. Quem apareceu pouco e que sempre, tem tanta coisa assim, foi a Beyoncé e o Justin Bieber. Eles só receberam uma indicação cada um. Quer dizer... Estaria passando será já o que tempo já de era? Beyoncé, Paulinha? Será que já era? Está expirando a carreira ou não? Nunca! Está numa descendente? Nunca! Nunca estará! Ela vai dar a volta por cima, mas por enquanto
É você, querida Taylor Swift. Vamos ver o que é que você vai ganhar, né? Vamos esperar pra ver. Vamos esperar. Ô, Aros. Eu. Pô, essa notícia aqui foi mal, hein? A Apple chateado? vai reajustar os preços de todos os produtos da linha? Eu peguei a lista e eu fiquei um pouco chocado, viu? Porque são aumentos assim de 60%, 50%, 47% e por aí vai. E em toda a linha, então é MacBook, no iMac, inclusive nos acessórios. E é muito interessante observar que todos os fabricantes estão promovendo aumentos nos aparelhos por causa do dólar. Então, para o pessoal que gosta de games, por exemplo, eu tive na Brasil Game Show na semana passada e conversei com o pessoal da PlayStation, com o pessoal da Xbox, e eles garantiram para mim, Carlos, vai aumentar, já estamos promovendo aumentos, não só nos consoles, mas também nos jogos. Então, se os lançamentos custavam em média, sei lá, R$200, hoje já tem lançamento no mercado custando R$300. O que significa que o Natal vai custar bem mais caro para quem gosta de game. No caso dos computadores, no caso especificamente da linha de computadores da Apple, não dá para dizer que esse aumento é só por causa do dólar. A Apple costuma fazer esses aumentos por quê? Porque ela se aproveita da empolgação bastante grande dos compradores. Mas e o dólar influencia a Paulinha é uma também, Apple maníaca, ela sabe da empolgação que é quando eles fazem os lançamentos. Só que mas não tá meio justifica. assustadora aí os preços, Não gente. justifica de maneira nenhuma. Ó, Tem peguei um exemplo aqui da computadora Isso é lista. um aumento da Apple. A gente não tá contando ainda com aquele aumento que deve ter de imposto, de imposto importado. Então, Aqui já tá mais- tudo no bolo. Acho que já tá tudo já no tá tudo bolo, bom, mas mas foi muito além do que as pessoas Não dá pra esperavam. dizer que 60% de aumento, gente. Ó, por exemplo, o MacBook Pro de 13 polegadas, que é o modelo mais, vamos colocar assim, o modelo simples. Hoje ele custa R$6.400, tô arredondando. Sim. Já não é um valor... Não, é caríssimo, É caro. tá, gente? Ele vai subir pra 10.500. É, porque o top de linha hoje, esse computador de mesa da Apple, eu vi aqui, tá numa base de 16, 17 Cara, mil reais. Não, nessa Não, lista ó, tem de 24 Tem de mil. 24 mil, quer ver? Vou achar ele aqui. Quê? Um computador? Oi, Não, tudo é bem? absurdo. Ó, o Mac Pro, que é o top de linha, hoje, 27 mil. Sabe pra quanto ele vai? 36.999, 37 mil. Sim. Então, esse levantamento É um foi carro. feito. Então, a gente baliza sempre pelo preço do carro, né, na nossa... Quase, né? Vamos ver quanto vai estar o carro. É em absurdo dezembro. esse aumento. É, E aí do o que carro. acontece? As pessoas começam a procurar as alternativas. Nesse caso, você citou o computador de mesa deles porque provavelmente estava pesquisando para edição, que é a tua praia. Você precisa de um equipamento com esse tipo de capacidade. No caso dos smartphones, por exemplo, os iPhones também vão vir com preços acima dos R$3.000, quase R$4.000. Isso incomoda muito a galera. O que tem acontecido? A gente tem visto chegar no mercado os produtos das fabricantes chinesas. São produtos bons, vêm com um preço menor. E aí as pessoas começam a migrar para esses produtos porque ninguém consegue acompanhar essa escalada de preço. Que no caso da Apple, eu repito, não justifica. Tem o aumento dos impostos, tem a questão do dólar, só que não dá para justificar 60%, 70% de aumento Tá bem só com essas assustador. questões. Eles estão aumentando e muito em um momento que não dá, né? Não dá, é verdade. A gente que gosta da Apple, e eles amarram bem, né? Quem gosta dos produtos da Apple gosta de ter tudo, né? Porque todos eles se aquele comunicam, velho truque, né? é esse que velho o Aros truque. fala pra gente nunca sair, É. vai tudo, é a música que tá lá, é a foto que Minha tá lá, vida é o tá lá, filme é. que edita lá, é o telefone que tem seus dados que tá lá e você pagando o quê? 36 mil, queridos, para ter um computador. Olha, vamos relaxar a conversa aqui. Aliás, vamos falar. Quem não se lembra daquela efusiva declaração de amor, daquela demonstração efusiva de amor nos mares europeus? Ai, que vídeo. Pois é, a Cicarelli vai ser Inspirador. ressarcida, Ellen, é isso? Depois de gerar muita inspiração para vários casais Pelo brasileiros, Google. né? Isso é um imbróglio que já estava rolando há muito tempo na Justiça, e aí o Superior Tribunal de Justiça determinou ontem que o Google vai ter sim que pagar uma multa de R$250 mil para ela e também para o empresário que estava com ela naquele vídeo lá na Espanha. Os dois chegaram a pedir, o Tato Malzone, os dois chegaram a pedir, entrar na ação pedindo, na Justiça, pedindo que fosse removido o vídeo do YouTube, mas ele foi mantido, esse vídeo, então agora o Google vai ter que pagar. Agora, ela ganha, mas perde.
porque havia estimativa de que talvez eles tivessem que pagar até 93 milhões de reais. Nossa. Mas aí vamos É o que ela combinar queria, também, né, né? gente? As cifras são relativas, né, gente? Você pode Quanto pedir vale tudo, o né? seu Quanto vale? vídeo? Quanto vale o seu nude, Edgar? Exposto pro mundo Gente, inteiro. eu vi. Então, mas hoje eu vi uma notícia na Folha de São Paulo que uma médica que retirou o ovário errado de uma mulher vai ter que pagar 40 mil reais pra mulher. O vídeo da Cicarelli tá rendendo 250 mil reais para ela e 250 mil reais para Ele o vai empresário. recorrer, né? Vale a gente dar uma Que pesada. parada, né? Vai dar uma pesada, né? agora- É de se pensar isso. Esse caso do vídeo tem um detalhe, né? O Google vai pagar por causa do YouTube, tem toda a questão, porque foi o primeiro canal a replicar, a publicar o conteúdo. Vem cá. Só que esse vídeo ainda é bem possível, não fiz a procura, mas é bem possível que você consiga encontrar ainda esse vídeo na internet, porque outros sites, tantos, Já replicaram replicaram. isso. O que acontece é o seguinte, mas, o Google Aros, tira da indexação, Então, mas tudo bem. não some da internet. Isso corre na justiça aqui, Brasil e tal. É o que a justiça aqui é que vai É definir Google isso aí. Brasil que responde. Agora, então, mas daqui, a grana sai do Google Matriz lá ou não? Imagino que sim, eu não sei como funciona dentro do Google essa questão. É que, na realidade, para a justiça brasileira, né, como ela acionou a justiça aqui, quem responde é o escritório do Google no Brasil, é o Google Brasil. A mesma coisa vale com o Facebook, com aquelas questões todas de publicação indevida, eles sempre acionam a empresa aqui no Brasil. A única que, curiosamente, e é muito curioso, que nunca tem uma resposta para dar é o WhatsApp. Porque o WhatsApp diz assim, nós não temos um escritório no Brasil. O WhatsApp é de quem? Facebook? O WhatsApp é do Facebook, portanto, quem deveria responder. Mas essa é uma outra questão Pois que é. fica... E eu fico pensando aqui, né? Quem daqui dessa bancada já não fez um amorzinho na praia? Eu adorei assim? esse vídeo. É? Eu achei que era um vídeo ótimo. Quem não fez um E que romance? podia ter um reality depois. Um reality? Processarem, porque era muito bons atores, o A cenário. ondulação, Eu a achei ondulação ótimo. ajuda. É. Né? Ô, Rossério, mando. Fala. Quer dizer que as redes de televisão estão discutindo aí aumentar a segurança. Em que sentido, Zé? Segurança física mesmo, Física segurança mesmo, patrimonial, por causa é isso? do Emílio Surita e do pessoal aconteceu? do Pânico. O que aconteceu, pô? Nesse Eu último encontro com o domingo. Emílio todo dia aqui. Pois é, nesse último domingo eles exibiram o Pânico Teste, o teste do Pânico, e a proposta era o seguinte, eles falaram assim, ó, se sósias já enganaram fãs, a gente pode também tentar fazer com sósias uma invasão às emissoras. Então o que é que eles pegaram? Um sósia do Ratinho e invadiram o SBT. E entrou fácil. Entrou fácil. É fácil, entrou o motorista virou e falou, Que eu fui lá maravilhoso. buscar o carro do Ratinho quebrou, tal, o cara abriu a chancela, ele passou. Ô, seu Ratinho, vem por aqui, seu Ratinho. Né? Ele passou legal. e foi lá. E ainda andou, deu um rolezinho pelos estúdios do SBT, pela praça de alimentação, cumprimentou Comeu algumas alguma pessoas. coisa? A voz é muito diferente do Ratinho. Não, mas só foi lá, deu um oi e tal, filmaram, saiu. Depois... Perigoso, sim. Depois eles pegaram um sósia do Geraldo Luiz, entrou na Record, andou por vários departamentos da Record, cumprimentou as pessoas, enfim, numa boa, sempre a mesma desculpa, um segurança do lado, ele tá atrasado, tal, esqueceu o crachá E vai passou, embora. E vai embora. E o terceiro foi um sósia do Lulu Santos, entrou na Globo, que falam que é a mais forte na segurança, entrou e ainda cumprimentou o Márcio Canuto. Ele foi lá, cumprimentou, ô Lulu, sou seu fã e tal. E... Olha, a gente ri que as brincadeiras, como brincadeira, como é genial, né? Genial, mas isso Agora, mostrou a alerta aí fragilidade. pra uma questão séria que é a da segurança, né? Pode invadir um patrimônio. E né? aí, na terça, ontem, foi o assunto dos executivos das emissoras de TV discutindo justamente isso. Pô, é uma coisa frágil, né? Porque se todos os outros funcionários da emissora precisam passar o crachá Claro. pra liberar a entrada, por que o artista não? E às vezes tem esse conhecido... Cara O Lulu vai ter crachá, não era o Lulu cara vai ter que crachá, bater cara crachá crachá? lá, sim. Oi? O Lulu vai ter que bater crachá. De alguma maneira vai ter que bater o crachá Cara pra poder crachá, passar. né? Não era Você sabe que maravilhoso na esse Record, quadro? a Record, ela tem uma ordem que todo mundo tem que usar crachá. E os artistas reclamaram, pô, como que pode? Isso conhecido, famoso, tal, não sei o que lá. E aí Aboliram? brigaram pros artistas, liberaram, volta agora. Agora, Edgar, deixa eu só falar um negocinho pra quem tá nos ouvindo agora. Já acabou de ser publicado, tá lá no meu blog e também no site da PAN, os 18 seguranças gatos do metrô. Domingo. Era virou 18 Peraí. agora, gente. Porque Meu o Deus que do céu. aconteceu? Gente, No que time domingo. é esse? Não, no gente, domingo, em que linha eles ficam? Porque No o ano domingo de a Eliana metrô- fez uma matéria, visitou o metrô e tal, e foi com o
Guilherme Leão, que é esse que aparece aí para quem tá nos aplicativos, é um dos seguranças que aparece nesse momento na imagem lá. É o que tá com bigode. Evidentemente você consegue ver quem é, porque só ele é gato. É o que fez o maior sucesso. E aí no meio da matéria ela fala assim, não, mas existem outros gatos. E aí o telefone no SBT travou da mulherada querendo saber quem são esses gatos. Fui lá, consegui descobrir um pendrive que tinha essas fotos da produtora. Tenho as fotos dos 18, já tá lá no site da Jovem Pan. É só entrar jp.com.br ou parabólicajp.com.br. Os 18 seguranças gatos que apareceram, que só a Eliana e as produtoras dela viram. Quantos são? 18. Eu vou entrar agora pra ver se é verdade. Tem que ter do lado da foto o registro da carteira de trabalho deles, que são contratados do metrô e não são modelos. Pra gente, porque você não encontra com eles, você encontra, né? Você pega metrô sempre. Olha, eu pego metrô e ônibus sempre, gente, não. Até que porque não dá pra ver, né? Naquela multidão você não vê nem segurança, nem quem é passageiro. O conceito de beleza é bem relativo também, a gente vai perceber. Pra você que ficou curioso, é só dar uma olhada então no blog, o Zé falou. Pra você que ficou curiosa também, é só dar uma olhadinha lá. Vamos lá, agora a sua interatividade muito importante aqui no Morning Show. Todo dia a gente pede para você mandar mensagens de voz sobre um assunto. O telefone é o 56009. 1009, você vai mandar uma mensagem de voz dizendo, antes de tudo, o teu nome e a cidade de onde você fala, para poder entrar no sorteio, para poder entrar aqui a concorrer a um prêmio aqui do Morning Show. E a Paulinha sempre apresenta um tema. Qual é o de hoje, Paulinha? Então, você sabe que essas revistas masculinas, que a Playboy não vai, enfim, mais publicar nude, mas tem essas sensuais, outras várias, né? Por exemplo, tem a GQ, a Esquire, lá nos Estados Unidos esse ano, só dá ela eleita como a mulher Ela quem? mais sexy. Quem é? Mais sexy. Quem é? Sabe quem é ela? Não. Emilia Clarke. Você sabe quem é a Emilia Clarke? Ah, é aquela menina do Game of Thrones? Exatamente. Ela é Daenerys Targaryen, sei lá como é que fala esse nome. A Khaleesi, gente. Daenerys Targaryen. Ela tem sangue de dragão, ela dá luz a dragão, sei lá o que ela faz no Game of Thrones. Ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é sensual, ela tem 28 anos. E pra minha surpresa é morena e não loira como aparece na série. Fica mais bonita morena. Loira não, né? Cabelo branco. Sei lá. Bom, de qualquer forma, ela seduziu os homens no universo. Ela foi eleita a mulher mais sexy do mundo. Só que a gente quer saber assim, e vocês, brasileiros queridos, amados, e aí? Quem é a mulher mais sexy do mundo? Vamos falar de brasileiras para, enfim, descontaminar, né, essa coisa Game of Thrones. Vale gente que trabalha no Brasil sem ser brasileira, porque eu acho que alguém aqui da bancada iria indicar uma certa chefe de cozinha, né? Né? Você acha que ela pode? acho. Paolinha, Carocelha? É uma beleza exótica. Pelo sotaque, né? É uma beleza exótica. Não é uma beleza óbvia. Eleja a mulher beleza mais óbvia. O garoto tá sexy. inspirado. Sexy não quer dizer bela, Sexy gostosa. sem ser Gente, é sex appeal, né? Outra coisa. Fale seu nome, a cidade de onde você está falando, mande mensagem de voz para 56999 e concorra ao nosso kit Morning Show, caneca e camiseta. Obrigado, é isso aí, Paulinha. Participe. Agora 10 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, agora acionando nossos correspondentes pelo mundo, começando com Londres, Ulisses Neto. Aliás, tem uma pesquisa aí que o Ulisses vai trazer pra gente que fala que 1% dos mais ricos do mundo controlam 50% de toda, escutem bem, toda a riqueza global. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Edgar. Bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show. Se lembra daquela história, né, do 99% que ficou famosa na época da crise financeira? Então, ela voltou agora com essa pesquisa do banco suíço Credit Suisse, mostrando que o 1% de privilegiados do planeta, o grupo do qual, infelizmente, eu não faço parte... Acho que ninguém aqui da bancada, viu? Então, esse grupo controla 50% de todas as riquezas do mundo. E existe uma tendência preocupante mostrada na pesquisa, que é a de concentração de renda ao redor do mundo. Isso significa que quem está no topo da pirâmide está ficando mais rico, enquanto quem está no meio para baixo tem ficado mais perto da base, né? Alguém já me disse em algum tempo aí da minha vida que dinheiro traz dinheiro, né? Então, eu imagino que esses aí não devem ter muita dificuldade de fazer mais. Outra que eu gosto muito é que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Não tem tempo para ganhar dinheiro, é verdade.
Agora tem um cálculo aqui da pesquisa, Edgar. Vamos ver onde você se enquadra e os nossos ouvintes se enquadram. É o seguinte. Vamos ver. Para você, se você quer saber em qual camada da pirâmide de riqueza global você está, os critérios do Credit Suisse são os seguintes. Para ficar na base onde está 50% da população, é preciso ter mais ou menos $3.200. Se por acaso você tiver mais de $68.800, saiba que você já está no grupo privilegiado formado por apenas 10% da população mundial. E para fazer parte do grupo Platinum, né, do 1%, é preciso ter $759.900 no mínimo. Vale para fazer essa conta, né? Qualquer valor que você tenha no banco ou em propriedades, tá, Edgar? Caramba. Agora, para fechar a história, um outro ponto do estudo mostra que a classe média da China ficou maior que a dos Estados Unidos pela primeira vez na história, embora a renda per capita americana ainda seja muito superior, Edgar. Olha, você sabe que eu vou falar um negócio que vai deixar muita gente triste agora, inclusive este que vos fala, que a pirâmide, ela tem a mesma forma que sai para fora, para baixo na Terra, né? Apontando para o centro da Terra. Como no Museu do Louvre, né? Talvez a gente se enquadre ali no subsolo, alguma coisa assim, viu? Menos alguma coisa, né? Menos, o devedor, né? Valeu, Ulisses. Obrigado, viu? Ótima quarta-feira pra você. Terminou a conta, Zé Armando? Obrigado pra você também, abraço. Zé Armando tá fazendo conta frenético ali. Fiz a conta aqui, tô pra lá do subsolo. Ó, falando em pessoas ricas ou não, né? Você segue aí o embate entre governo e presidente da Câmara. Bom dia, Zé Maria Trindade. É isso, bom dia e um viva para todos aí da bancada, né? Viva! Mas a pergunta continua, quem cai primeiro? O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, ou a presidente Dilma Rousseff? O Cunha. O deputado Eduardo Cunha sobrevive neste tabuleiro do xadrez político e acaba de fechar um acordo com a oposição que entra neste desconforto de defender a blindagem, não investigação, mas em troca da abertura do processo de impeachment. Sério, né? Mas é a política de resultados. Mesmo com as graves acusações de ter recebido mais de 32 milhões de reais em contas secretas na Suíça, o presidente da Câmara continua forte. Mas a presidente Dilma continua frágil demais. Os dois estão interligados como náufragos que se abraçam na tentativa de salvação, viu? Pelo jeitão aqui, Eduardo Cunha continua em posição de comando. E olha, cortejado pelo governo e pela oposição. Mas ele prefere se aliar aos partidos de oposição. E até desabafou. Se derruba a Dilma, no dia seguinte, vocês me derrubam. É uma repetição de detalhes da Revolução Francesa, onde os que incluíam a guilhotina como pena para os inimigos da Revolução acabaram com o pescoço decepado por ela. Olha, vou dizer aqui para todos prestarem atenção, muita atenção neste momento. Sabe por quê? A história está acontecendo de maneira forte e muito rápida, viu? É isso. Obrigado. Valeu, Trindade. Bom, tá vendo? Tem gente aqui que tá prestando muita atenção nos golpes de Dudu, né? Dudu. Das estratégias, né? É o Dudu Piccoli. É, Rosa Weber. Sim, senhora. Vamos falar com o Rodrigo Viga agora? Quer dizer que... Bom, mas... Também não vai mudar muito isso aí, viu, Viga? Já vou te adiantar. Que o Viga vai dizer que agora as pessoas vão poder escolher a música do rei Roberto Carlos pro já famoso especial do final de ano, né? O Viga não tá com a gente? Vamos com a Júlia, então? Júlia, diretamente de Recife, falando sobre Boi Neon, do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, foi o grande vencedor do Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Bom dia, Julinha. Oi, gente. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Tudo certo, tudo bem. Recife hoje amanheceu cinzenta, viu? Tá nublado, aqui, nublado. Estavam uns dias lindos, um calor danado aí. Hoje tá aquela brisa fresca, assim, sabe? Mas olha, vamos falar do que importa. Melhor longa de ficção, melhor roteiro, melhor fotografia e melhor atriz coadjuvante para Aline Santana. Esses foram os prêmios aí que o longa Boi Neon, do pernambucano Gabriel Mascaro, levou ontem no encerramento do Festival do Rio. A gente já falou aqui sobre esse filme, né? Aliás, Paulinha já falou algumas vezes. Ele conta a história de um grupo que viaja aqui pelo sertão pernambucano, trabalhando em vaquejadas, e mostra o protagonista, que é interpretado pelo Juliano Casarré, se dividindo entre os trabalhos lá com os bois da vaquejada
e também como estilista. O filme já ganhou prêmios na Seção Horizontes do Festival de Veneza, recebeu menção honrosa do Festival Internacional de Toronto e agora há pouco ainda conquistou o prêmio da crítica do Festival de Cinema de Hamburgo, minha gente. E agora soma mais esses 4 prêmios aí no Festival do Rio. Boi Neon foi seguido por Aspirantes, que levou ainda 3 troféus Redentor. Um detalhe é que essa foi a terceira vez em 4 anos que um longa pernambucano vence o Festival do Rio, minha gente. Esse ano foi Boi Neon, em 2012 foi o Som ao Redor, do também pernambucano Kleber Mendonça Filho, e em 2014, Sangue Azul, de Lírio Ferreira. Vocês chegaram a assistir o Som ao Redor e Sangue Azul ou não? O do Lírio, Redor, sim. Som ao Redor, não. Som ao Redor. Não, eu assisti o Som ao Redor, Sangue Azul não vi. Oi, gostaram? Ah, muito bom, né? O cinema de Pernambuco é sempre muito bom, né? Os caras daí, eles criam polêmicas, mas fazem filmes bons, viu? Polêmicas mesmo, nem me fale. Mas tudo bem, vamos esquecer essa página, Edgar, por favor. Pelo amor de Deus, senão ele vai começar a falar de Cláudio Assis aqui de novo, aí meu coraçãozinho já começa a apertar, não dá. Não, vamos embora. Vamos em frente. Um beijo enorme pra vocês. Beijo, obrigado. Essa Júlia Carvalho conversando com a gente aqui no Morning Show, diretamente de Recife. Agora 10 horas 30 minutos, horário de Brasília. Pedimos para os nossos ouvintes mandarem para cá sonoras, escolhendo a mulher mais sexy, segundo eles, né, Paulinha? Sexy do mundo. Teve a Emilia Clarke. Sensual. A rainha, sei lá o que ela é lá no Game of Thrones, poderosa, maravilhosa. A gente quer saber quem é que vocês acham que é a mulher mais sexy. Vamos ouvir? Já tem sonoras aqui, vamos dar uma escutada. Bom dia, galera do Morning Show, Maísa de Itapira. Com certeza, sem dúvida nenhuma, a mais bela, mais gata, mais sexy, a mais gostosa, eleita brasileira, na minha opinião, é Lígia Mendes. Olha, da cara! Essa mulher além de linda, maravilhosa, gata, inteligentíssima. Um beijão pra todo mundo. Fez até o beijo da Lígia. É a mãe da Lígia Mendes. É a mãe dela, é verdade. Bom dia, Morning Show. Aqui é Luiz, de Apucarana. E, bom, posso escolher 2? Fica fácil, hein? Uma Você vai contabilizar uma. Johansson e a outra é a nossa Paola Oliveira. Nossa. 2 mulheres lindas, sexy e tudo mais que vocês queiram. Um abraço, gente. Scarlett. Não, mas a seleção Paola. era brasileira, né? Então acho que vai ter que contar a Paola pra gente. Não, por que tem que contar? Não, Johansson, esse sobrenome é super brasileiro. Não, então, porque a seleção era a proposta era Scarlett é um brasileira. nome super brasileiro. Scarlett. Olha, pode ser. Bom dia, aqui é a Thalita Keis de Brasília. E a mulher mais sexy do Brasil, claro que sou eu. Pelo menos é o que o meu ex-marido acha. E ai dele se mandar um áudio aí dizendo que é outra, viu? Vai morrer um pouco. Beijo, maravilhosa. Peraí, é o ex-marido? Thalita Keis, nossa ouvinte. Thalita, você é maravilhosa. Amamos, Parabéns. Thalita. Foi bem. A mulher mais sexy do Brasil, sem dúvida nenhuma, é a Lene Clemecha. Ela tem tudo que uma mulher sexy pode ter, o olhar ingênuo, tudo. É Maurício Vilela de São Paulo. Olha, essa história do olhar ingênuo eu vou desmistificar hoje aqui no programa. Essa coisa de que mulher pra ser sexy tem que ter um tom mais ingênuo, mais... Não, mas eu concordo com ele, ela é linda, né? Mas ela é. Tá. Imagina. Vamos lá. Bola pra frente, umas Edgar. aulas de história árabe. Um jantar árabe com a Lene Clemecha. Fala, Zé. Chegou uma notícia triste aqui, um dos nomes marcantes da história da televisão, dos grandes musicais. Morreu hoje no Rio de Janeiro, Luiz Carlos Miele. Ele tinha 77 anos. Cara. Seu último trabalho na Globo foi agora em 2014, né? Que ele fez a novela. Produtor musical, diretor. Ele foi encontrado morto em sua casa, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Os bombeiros do quartel do bairro foram acionados na manhã desta quarta-feira para uma ocorrência no local, mas o Miele, ele deve ter passado mal, ainda não há muitas informações não. Ele nasceu em 1938, aqui em São Paulo. Começou sua carreira como locutor de rádio e foi responsável por produzir shows de diversos cantores famosos. Ele se mudou para o Rio de Janeiro em 1959, aí ele foi trabalhar na TV Continental, né? A TV Continental, quando foi inaugurada, os artistas de São Paulo foram dar o suporte lá para a emissora. Como diretor, ele foi diretor de estúdio lá na TV Continental. Dali ele teve amizade com o Bosco, um dos principais nomes da Bossa Nova, e aí passou a produzir shows do Beco das Garrafas
pessoas. Ali o reduto dos grandes nomes. A própria Elis Regina estava lá, e aí ele que falou pra Elis, né, vai para São Paulo para fazer sucesso na TV Record, e ali começou toda a história. O Miele, ele há pouco tempo eu entrevistei, até aqui pro Morning, ele participou da Dança dos Famosos e tal. Eu lembro, a gente fez recentemente essa entrevista. Lembra? E aí ele falou assim, olha, minha carreira foi ao contrário, quem sabe meu próximo trabalho será Malhação, porque eu comecei com as grandes estrelas e foi estrear em novela somente em 2014. Poxa vida, grande perda aí, né? O cara da história, né, que acompanhou como você falou, toda a história, toda a história, da música e da televisão. Dirigiu, e era um artista, um showman, né? Mas mais do que o palco, o que ele gostava mesmo era de comandar as pessoas, né? De dirigir, atuar por trás das câmeras ali. Vamos lá. Vamos chamar o Rodrigo Viga agora, diretamente do Rio de Janeiro, com a história do repertório do show de final de ano do Roberto Carlos. Ô Viga, essa história aí não vai mudar muito não, porque são sempre aquelas lá, né? Não tem como mudar, né? Não tem. Fala, bonitão, beleza? Tranquilo, né? Tranquilo, e você? A Lígia também tá na minha top 5, entendeu? Olha, isso é sério, hein, meu? Rapaz, mas quando eu vejo na televisão, nas revistas, na mídia, rapaz, quem mexe comigo é a Cláudia Leite, dá problema até lá em casa. Ai, meu Deus. Olha, dá problema até lá em casa, veja só. Você é um safadão, hein? Porque outro dia eu fui falar isso pro pequeno Bin Laden, rapaz. E o pequeno Bin Laden chega pra dona Raquel, pra patroa, e fala o seguinte: papai gosta mais da Cláudia Leite do que você. Aí a casa caiu. Aí a casa caiu, meu tá camarada. Tá bem, moleque, né? Aí vai sobrar a Joelma pra você depois. Mas pode ter certeza que eu sou um cara de bem. Eu só faço o carinho e dou flores. Mas vem cá, ô Viga, esse repertório do Rei Roberto vai ficar, eu aposto, igualzinho, né? Vai mudar nada, porque eles vão pedir as mesmas músicas. É detalhe. Emoções. Mas sempre surge uma gordinha, uma baixinha ou de óculos pra eles fazerem um repertório novo, assim, do ano. Mas dá pra mudar, Edgar. Antes era de 1 a 10, aí começa o repertório de 10 a 1, entendeu? Em vez da ordem crescente, vai da ordem decrescente. Enfim, dá pra tentar, enfim. É uma promoção que está sendo feita agora, afinal de contas, todo final de ano tem aquele encerramento, né, do ano com o show do Rei Roberto, que dessa vez vai ser gravado nada mais nada menos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O palco mora, o palco principal aqui da cidade, e a promoção que está sendo feita pela emissora aqui todo final de ano. Antigamente era mais em cima da época do Natal, dependendo da audiência, traz um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Agora, em uma parceria com um site, os admiradores do Rei Roberto vão poder escolher as músicas que querem ouvir nesta apresentação que vai ser gravada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma coisa eu tenho certeza, meu caro Edgar, todas essas músicas que vocês falaram e essa aí que está tocando, elas estarão presentes no repertório. Ele vai estar ou de branco ou de azul, vai pegar uma rosinha, vai jogar para a plateia e vai falar assim: estou muito, muito feliz com a presença de vocês aqui. São muitas emoções. Não tocou isso funk com certeza um vai estar lá. Aí? Não cantou um funk? Foi com a Anitta, não foi? Com a Anitta que ele se apresentou. Tá vendo? A Anitta fez o cara... fez uma participação. De repente pode ter alguma novidade do tipo, vai que sugerem pra ele cantar, sei lá. Não, acho que não vai ter o microfone, o pedestal vai ser aquele girafa também, tá? Isso já tá certo, viu? Tem certeza que não vai ser um reprise do ano passado? Ô, Viga, qual a música mais tocada? Qual a música mais tocada de 2015? Escolhe uma aí, às vezes fazem uma ação promocional e falam: ó, Roberto Carlos esse ano vai cantar, sei lá, forró, vai cantar, como é que é? Joelma e Chimbim, enfim. Nossa, qualquer coisa vai saudar a mandioca, é isso? Vai saudar a mandioca. Já pensou? Vai ser isso, um hit do fim do ano. Agora tem a do vento, né? E depois dizem que sou eu. E depois dizem que sou eu, né? Enfim. Valeu, Viga. Eu sei que é um ano difícil, complicado. É mais fácil estocar vento do que passar por 2015, meu Pega camarada. um pastel aí na esquina do lado que vai estar cheio de vento, pode ter certeza. Ó, enquanto a gente espera o repertório que a gente já sabe qual é, a gente se despede do Rodrigo Viga. Obrigado, viu, Viga? Esse cara sou eu. Grande abraço. Vocês já ouviram falar em Desimpedidos? Já ouviram? Já ouviram? Opa, claro. É o jogador que tá ali à frente, né, do gol, em condições de atuar e poder marcar o gol. É um boleiro, hein? Edgar Boleiro. Mas não é só isso. Edgar atua em todas, né? Esse cara... Mas não é só isso, não. Desimpedidos é um canal que faz muito sucesso no YouTube. Aliás, surgiu durante a Copa das Confederações, produzindo conteúdos ligados ao futebol, com o bom e velho humor, né, que atrai milhões e milhões de inscritos e quase 153 milhões
milhões de visualizações, meu povo. Não é pouca coisa. A gente tá aqui no estúdio com um dos responsáveis por esse enredo de sucesso, digamos assim, na mídia social, que é o Fred. Bom dia, Fred. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Tudo bom? Tudo ótimo. Você falou bom dia, Fred, pra mim também? Verdade, bom dia, Edgar. Você foi entendido agora, hein? Quase demais, cara. Por favor, chame ele de Fred. Ele chama as pessoas com nomes errados. É verdade. Acontece. Ele me chama de Laura há 3 anos. Ele chama a Ellen de Gianni e a Gianni Ele de vai por Ellen. regiões do país, né? Cada região do país tem o mesmo nome, todo Posso mundo. falar qualquer nome. Qualquer nome tá valendo, ele vai responder. Ele vai ser obrigado a te responder. Eu fiquei confuso agora. Você me deixou confuso. Eu queria dar bom dia também pro pessoal que tá ouvindo, porque eu sou uma das pessoas que ouve Morning Show. Inclusive, eu queria saber se você tá subindo de escada mesmo, Edgar. Eu subi aquela semana, sim. Primeiro dia. Eu falei... Dois dias. Eu apertei o botão do elevador hoje. Você viu? Aí eu falei, putz, eu vou descarregar. Não, deixa quieto. Não, Eu pergunto se dói mesmo. 24 andares. 24 andares? Não, Mas eu ele tava foi no até o 14º, 20º e aí ele subiu Não, 4 mas andares. eu ia pra redação direto. Agora eu fui público aqui, eu declarei publicamente que eu não consegui fazer as 2 semanas. Eu fiz metadinha ali. Que metadinha? Fez 2 2 dias? dias. Representa metade metade da... de 15. Eu coloquei vários vídeos Você lá. e as contas de uma. O Edgar estimula todo mundo a cabular a aula da faculdade, porque ele fala que tá chegando na faculdade às 10 da manhã. Metade de 15 é 2. Ó, como nós estamos bem. Foi Tá na bem que simulação... eu superfaturei o número de degraus do prédio, mas não tem problema. Vamos lá, vamos em frente, a vida segue. Vamos falar do teu negócio? Sim, Aliás, um negoção, hein? Porque tem patrocínio do Hulk e do jogador Kaká. Aí já começa o jogo ganho, não começa, não? Não é patrocínio, assim. O que eles, que é? Eles são sócios, Mas são põe uma chefinhos, grana. mas por trás, assim. E fora que meu chefe é bonito, o Kaká também, né? Olha, Viu? Entrou ontem, mas jogou... tá igual o segurança do metrô, não? Porque o segurança... Não. Meu chefe mais bonito. Me conta a história aí, como é que surgiu a ideia de montar um canal? Quando eu vejo, assim, alguma coisa de vocês, eu já me remete a outras coisas que eu já vi, né? Tipo Rock Go, o humor também no YouTube é uma coisa recorrente, é um tipo de conteúdo que gera muito view, né? Porque o moleque que vê uma vez um vídeo engraçado, ele não vê ele vê 10 e distribui para 10 amigos que veem mais 10. Então é uma progressão geométrica que vai rolando em cima matemático desse tipo de conteúdo, né? Sim, é a viralização. Como é que surgiu a ideia aí Como de fazer você disse, surgiu na Copa das Confederações em 2013, né? Mas cresceu mesmo a página no Facebook, que foi o carro-chefe assim do começo do Desimpedidos, na Copa do Mundo, porque nós fazíamos muitos memes e acabou dando muito certo. A audiência gostou e teve muito compartilhamento. E aí, consequentemente, cresceu a página. Hoje em dia tem mais de 2 milhões de curtidas no Facebook. E, consequentemente, o YouTube foi crescendo junto, que é onde eu atuo mais, né? Na grade de programação. Eu quero saber como é que vocês escolhem os seus grandes jogadores, como, por exemplo, Paulo Baier, né? Como é que vai saindo, assim, esses grandes jogadores? Essa visão de olheiro que vocês têm mesmo, né? Essa coisa, assim, como é que funciona? Então, lá a gente não vai pelo melhor jogador, por exemplo, o Neymar pra gente, tô nem aí, Neymar. Vamos lá, encabeça comigo a campanha, porque eu tô numa campanha aí desde do Esporte em Discussão, que Neymar é um pipoqueiro. Na verdade, o Bolacha, que jogou no Cerâmica da minha cidade, era muito melhor. Bolacha, como é o nome do time? Ninguém Cerâmica. conhece o Bolacha. Bolacha jogou no Cerâmica. Por isso Cerâmica que eu Futebol Clube. Que beleza. Time frágil. Vocês têm esse potencial de achar realmente verdadeiros talentos, e não essa coisa aí, né? Sim, Tipo, Neymar. por exemplo, Neymar o Bolacha teria um potencial incrível pra virar ídolo lá no Desimpedidos. Porque lá a gente vai mais pelo carisma do que pelo próprio futebol da pessoa. Então, Paulo Baier, um jovem jogador aí com 47 anos atuando na Série A, quando surgiu no Criciúma Dortmund, a gente começa a valorizar esse tipo de jogador pelo carisma, pela identificação com a torcida e com a zoeira, principalmente. Se o jogador rende zoeira, no caso do Paulo Baier, porque ele era um ex-jogador em atividade, ele acaba sendo o ídolo pra gente. Esse, claro, é o foco que acaba favorecendo a abordagem humorística da coisa toda. Então, um cara que é o craque mesmo, não teria, na teoria, graça, não teria. Mas vocês fizeram isso com o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Sim, que é um jogador de destaque, que é um jogador... Sim. O que deu? Deu problema com os portugueses? A brincadeira deu um pouquinho de problema. Eu fiz um vídeo que era o Cristiano Ronaldo da vida real, que eu andava pelas ruas de São Paulo, fazendo os trejeitos dele, né? E acabou que o vídeo viralizou muito, foi pra mais de 20 países, inclusive Portugal, mas só que lá em Portugal
eles não levaram muito no lado brincadeira, esportivo. não. Eles não curtem muito piada de português, né? Engraçado que não, Por que né? será, Que né? coisa, alguma coisa aconteceu. E, nossa, começaram a falar um monte de coisa de brasileiro. Falar, vocês não são nada sem a gente. Os comentários horrorosos, assim. Mas a gente, como lá, a gente acaba não levando nada muito a sério. Aí eu pedi pra nossa audiência, falar, tratem com carinho os queridos portugueses. Eles foram lá e se vingaram por mim. Não é assim que vocês lidam com os haters. Vocês organizam um império pra contra-atacar. Exatamente. Sem eles nós não somos nada. Já conseguimos várias coisas. Conseguimos... agora, recentemente, a gente conseguiu que o Marcelo, o lateral da seleção e do Real Madrid, autografasse uma camisa do Real Madrid por todos os jogadores e eles doassem isso pra nossa audiência. A gente vai sortear através do nosso aplicativo. E foi através de uma invasão das redes sociais. A gente colocou a hashtag Marcelo1milhão. A molecada tá sempre com a gente, invadiu. Não, e a seleção tá meio favorecendo gente. uma condição humorística, né? A seleção, né? Tudo bem, tirando o jogo de ontem, que bater em cachorro morto, né? A seleção da Venezuela, né? Lá essas coisas. Tinha que ganhar, jogou bem ainda e bem tal. que tem a Venezuela, né? Ainda bem que tem. A gente precisa disso, O próximo né? é contra a Argentina, vamos ver, né? Lá, né? Então, aí já mudou a história. Mas aí se ganhar da Argentina vai falar que tá sem o Messi. Ó, vem cá, agora, vocês fizeram parte também da Copa Bubalu. São os né? embaixadores Da Copa Bubalu, que a Jovem Pan tá encampando, enfim. Como é que foi a experiência? Como é que vocês participaram? Muito bom, né? Foi muito legal, Edgar. Vocês estão rindo da minha pergunta? Não, Cristiano Ronaldo aqui. Olha lá, hein, rapaz. Eu corto seu microfone. O Cristiano Ronaldo tá um pouco mais forte que o verdadeiro. Foi muito legal, Edgar, porque, como você disse, nós temos milhares de views por semana, por vídeo, mas a gente... É um número, né? É frio. E lidar com a molecada diretamente nas escolas e na abertura que foi lá no ginásio do Pacaembu foi muito louco. Eu nunca tirei tanta foto da minha vida. Por que essa molecada tá querendo tirar foto comigo? E a gente acaba entendendo que nós somos exemplos pra eles. Inclusive, a gente até brinca, eu e o Bolívia, que é outro apresentador, a gente fala que o país tá perdido mesmo. Olha quem eles estão se inspirando, né? Mas você falou do carinho todo da molecada durante a Copa. Eu tive na BGS na semana passada e o YouTube fez um espaço lá pros youtubers e tudo mais. E é um verdadeiro fenômeno, as filas pra encontrar com o pessoal que faz os vídeos e tudo mais sobre games, né? Uhum. Como é que é essa relação? Vocês são verdadeiros fenômenos e todo mundo olha, hoje talvez menos, né? São fenômenos apenas da internet ou do YouTube. Hoje já não é mais assim, vocês já estão em outras mídias. O YouTube serviu como trampolim pra vocês. Não como trampolim, mas o reconhecimento é totalmente diferente. Por exemplo, minha mãe não sabe direito o que eu faço. Pra minha mãe... Ela fala, ele faz um... sei. Faz uns vídeos lá, anda na rua, Vai procurar uma de Cristiano profissão, Ronaldo. já deve ter falado essas isso coisas. Não, o pessoal, pra minha mãe só é famoso se tá na TV. Aí a nossa... Globo. Na Globo também. E nossa audiência conseguiu levar a gente pro programa do Danilo Gentili na época desse vídeo do Cristiano Ronaldo. Aí minha mãe começou a entender o que eu começava a fazer. Então é meio louco, porque às vezes, por exemplo, eu tô na rua, alguém me para e fala, pode tirar uma foto com você? Eu falo, claro. Só que aí a pessoa do lado, tipo, olha, quem que esse cara? Esse cara que eu não tô sabendo. Não faço ideia. Inclusive, eu vi até aqui na banca de jornal embaixo, tem a Kéfera tá numa capa de jornal e ela fala, a mulher que ninguém conhece, exceto 5 milhões de pessoas, que é o número de inscritos que ela tem no YouTube. Então é muito louco ela é isso. capa da TPM, né? Da tripa da TPM? TPM, ela né? fez TPM. um ensaio. Bom, olha, valeu, Fred. Dá pra ganhar uma grana já ou não? Porque você tem como patrão o Kaká e o Luciano Huck, meu. Tem patrocínio? Tem um salário bom. Tem patrocínio? Estamos site começando, estamos começando. Algumas empresas estão começando a ser parceiras lá do canal e tá crescendo o negócio. E se não der certo, pode virar cover do Cristiano Ronaldo. Ou do Neymar, de repente. ele é parecido. Beijo, André Estão dizendo que você é parecido com o Neymar aqui. É verdade, o que tu falou. Agora André Surak não Então pode mais. beija pra Bruna Marquezine, que tá uma mulher mais sexy aí. Ela é a sua escolha? Fica aí, já que eu sou parecido com o Neymar, pode ser que eu tenha chance. De repente, pra você conferir os trabalhos desses rapazes Desimpedidos no YouTube, vai lá, youtube.com/Desimpedidos. Exato. Obrigado, Fred. Tá certo, eu que agradeço o convite. Valeu, agora 9 minutos para as 11 horas, horário de Brasília. Brasil tá no topo da lista dos países com o maior número de usuários das redes sociais. Esse é um indicador positivo, mas que ao mesmo tempo preocupa
preocupa os pais, né, Arus? Exatamente, Edgar. Na segunda-feira a gente falou sobre os pais compartilhando as fotos dos filhos nas redes sociais e colocando isso sendo utilizado por redes de pedófilos e por vários sites que publicam esse tipo de conteúdo. O que acontece aqui é um modelo diferente. A gente sabe que as redes sociais têm crescido muito, inclusive tem uma pesquisa recente que faz um mapa da América Latina, eu comentei ontem, e o Brasil está no topo, ele fica atrás do México e Argentina no tempo de utilização das redes sociais. O que acontece é o seguinte, é que se todo mundo está nas redes sociais, as crianças também querem estar. E como esse termômetro é feito? A Kaspersky, que é uma empresa de segurança digital, tem uma ferramenta que chama de controle parental, né? A ferramenta de controle dos pais, que é aquela que permite bloquear ou monitorar o acesso que as crianças fazem nos computadores ou nos celulares delas às redes sociais, à internet. E eles identificaram que hoje a pornografia não é o alvo das crianças. O conteúdo pornográfico já não interessa mais às crianças. Ele caiu para sétimo lugar no número de interesse. Foram 200 mil tentativas no ano passado de acesso a sites por crianças dentro dessa ferramenta. Em comparação, foram 6 milhões e meio de tentativas de visitas a redes sociais. E aí, por que das redes sociais estarem bloqueadas? A gente até falou aqui, as redes sociais, elas são para maiores de 18 anos em boa parte dos casos. Conversei com o Fábio Assolini, que é o especialista em segurança da Kaspersky, e pedi para ele me explicar exatamente o que acontece, por que essa mudança aconteceu. Poxa, a pornografia era uma grande preocupação, porque hoje a rede social preocupa tanto os pais. Nós sabemos que os brasileiros são ávidos usuários de redes sociais, isso é conhecido mundialmente. O Brasil está entre os países com o maior número de usuários no Facebook, no WhatsApp, Twitter e outras redes sociais. Então, isso é conhecido mundialmente, é claro, para esse lado que vai também a preocupação dos pais com relação à proteção dos seus filhos ao tipo de conteúdo que eles veem na internet, ao qual eles têm acesso. Então, esse nosso levantamento identificou que 54% dos bloqueios realizados pela nossa ferramenta de controle parental foi contra sites de redes sociais, ou seja, a maioria dos pais está preocupado com o tempo e com o conteúdo que os filhos veem nessas redes sociais. Você percebe que a mudança é muito significativa, Edgar. Por quê? Porque os pais antes tinham aquela noção de que o acesso à pornografia é um problema, porque, claro, a criança não está preparada para aquele tipo de conteúdo, ela não deveria ver aquilo a partir de uma determinada idade. Hoje as redes sociais, elas promovem o acesso a um número de conteúdo, um leque de conteúdo muito maior do que simplesmente a pornografia. E entra no meio desse bolo o quê? O cyberbullying. E essa é a grande preocupação dos pais. Agora tem um alerta que é importante ser feito. Os pais acham que o smartphone não é um problema. E hoje o smartphone cria uma ilha. A criança acaba ficando isolada naquele universo. Ela não mostra, porque na tela do computador é grande, você consegue ver o que teu filho está fazendo. Na pequena tela do smartphone, não. Do tablet é mais difícil. Então, essas ferramentas de controle parental ajudam. Inclusive, até falava com o Zé Armando esses dias sobre isso. Ele perguntou para a filha dele como poder usar e tudo mais. E é uma dica muito legal para quem quer monitorar o que os filhos estão fazendo de uma maneira segura. Você consegue dizer quais são as páginas que você não quer que ele acesse e você pode saber exatamente quais foram as tentativas que ele fez para acessar e a partir daí conversar. O Fábio Assolini destacou isso, outros especialistas destacam isso. Não é só proibir, você bloquear o acesso e quando a criança tentar acessar, aparecer um cadeado na página dizendo essa página você não pode abrir. Mas é explicar por que a criança não pode acessar aquele tipo de conteúdo, principalmente no caso das redes sociais, e aí nesse caso elas estão expostas a um sem número de ameaças. O cyberbullying é só uma delas, mas é bem importante ficar de olho, e foram 6 milhões e meio de acessos só dentro dessa plataforma, então é bem importante mesmo ficar de olho, viu, Edgar? Legal, agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Começou a quinzena da criança CVC. Olha, só na CVC você compra a sua viagem de Natal, Réveillon, férias de janeiro e Carnaval, e as crianças viajam de graça. Isso mesmo. Tem um monte de filho?
A criançada vai viajar de graça. São mais de 1.000 hotéis e resorts pelo Brasil e pelo mundo com hospedagem grátis para as crianças. Mamãozinho com açúcar, fala a verdade, meu camarada. E se a escolha for por um resort ou hotel com sistema tudo incluído, fica ainda mais fácil, pois ajuda a evitar gastos extras no seu destino. Economia como essa, você só encontra na CVC. Aproveite a quinzena da criança CVC e viaje com a família sem se preocupar com nada, viu? Consulte condições. Vá até uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens, porque a CVC tá sempre com você. Agora vai. Por aqui, por favor. Obrigada, querida. Os ouvintes estão mandando aqui as mulheres mais sensuais, mais sexys do Brasil. Sexys. Que só do Brasil? É, porque a Paulinha decidiu a Paulinha que tem que ser só do limitou Brasil. uma região geográfica. Gongara, Scarlett Johansson. Eu vou... Renata Vasconcelos. Mas nós temos... Zé Armando mandou bem, hein? Quem? Renata Vasconcelos, Zé Armando mandou bem. Apresentadora do Jornal Nacional, a mulher... Ela não é necessariamente a mais bonita da televisão, mas ela tem uma presença. E em dose dupla, né? Porque ela não tem irmã gêmea. Né? Mas ela é melhor que a irmã gêmea. É melhor. Ela é melhor. Não, mas é verdade. Renata Vasconcelos. Ela é melhor que a irmã É gêmea. irmã gêmea tipo Gisele Bündchen, a irmã dela. Não, para. A Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea? Deixa pra lá. Tem, mas é Tem. completamente diferente. É sério isso? Tem Deve duas? ser muito trágico, né? Nossa, que Mas tristeza. ela- Imagina não, ela você é ser irmã linda gêmea também, da Gisele mas, Bündchen. né? Diferente Não é foi o Gisele. eufemismo mais canalha que eu já ouvi. Agora, viu, Ellen? Foi, a Ellen pega pesado às vezes. Olha É lá. diferente, ué. Vamos São ouvir. univitelinas. Mas ó, quem manda mulher é aqui perigoso. são os ouvintes. A gente Ah, vai não é ouvir. você, Dudu? Não, os ouvintes mandam. Foi o que Vamos apareceu ver. ontem. Vamos ver o que eles estão achando. Olá, bom dia, Morning Show. Meu nome é Marcos Roque, sou de Parnamirim, RN. E eu acho que pra mim a mulher mais sexy do Brasil é a Joelma do Calibre. Nossa! Uma força, Cara, que é uma força pra ela e uma moral pra ela se erguer. O cara tá furando o olho do Valeu. Chimbinha, meu. E o homem deve ser o Birubiru, né? Então, pô. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é Vanessa Marjorie. Opa, presidenta. E a mulher que eu acho É. muito bonita, gente, aqui, brasileiríssima nossa, é a Paula Fernandes. Eu acho ela linda, o rosto dela, o corpo dela, aquela cintura fina, a voz que é maravilhosa, é linda, talentosa, é perfeita. É maravilhosa, simplesmente. Um beijo e bom dia a todos vocês aí. Beijão. Beijo, bom dia, querida. Aqui é o Marcos de Cambé, Paraná, falando. E pra mim a segunda mulher mais sensual, no caso a primeira seria a minha, né? Mas como ela não é famosa, a segunda mulher mais sensual pra mim, na minha opinião, é a Lívia Andrade. Eu acho ela muito, apesar da simplicidade dela, eu acho ela muito atraente, muito chamativa. Tem uma beleza diferente. É isso aí, galera. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Olha, quem é mesmo, Zé? Lívia Andrade, ela faz o jogo dos pontinhos. sim, lá do Silvio das Santos. três. Agora, Ela Mas fala beleza onde ela diferente chega. é tipo simpatia, né? A Lívia Andrade, eu já vi ela em coletiva lá no SBT, ela entra. E a- né? E a Ana Hickman poderia ser considerada uma mulher sexy? Assim, ela é longelínea Acho que ela é demais, bonita, né? não sexy. É. Acho que ela é bonita, não sexy. E ela foi confundida, né, ô Paulinha, com uma piloto russa. É que é Rússia. Quando é Rússia, Rússia, ele já olha pra ela e... Ah, mano, você Não, fez gente. parte da Rússia. perestroika. Tavares. E aí, foi Não, confundida daí- a Ana Hickman? Não, pegaram uma foto da menina, Ana Hickman. menina. Aliás, ela era menina, ela era bem menina nessa foto, que acho Foi que ano é uma passado, foto Top Gun, antiga. né? Não, Foi na- o clique da foto é de 2005. Ela Essa tá no Hoje em foto... Dia, não é? Uma matéria do Hoje em Dia. Ela tinha sido madrinha da Academia da Força Aérea Brasileira em Pirassununga. Meio Top Gun a nessa foto, foto. Ok, 2005 tinha essa foto, da Ana Hickman. Aí pegaram a foto dela e colocaram assim que era uma capitã Balislava, uma piloto russa que teria comandado ataques aéreos contra o Estado Islâmico. Nossa. Tipo assim, a Tá, piloto que- russa gata, sabe assim? Que isso não acontece só nos sites brasileiros, né? E aí até o Le Monde desmentiu a história, desmascarou aí, disse, gente, não Isso é. não, era essa só pessoa uma é apresentadora de outra TV. pessoa. CD. Trata-se de Ana Hickman, essa apresentadora brasileira que não faz parte da Força Aérea Russa. Viu, Edgar? Não faz, A né? Ellen E nem construiu as lança pontes mísseis. e não faz Não mesmo, lança né? mísseis e nada. E aí ela ficou meio Pessoal. chateada, é óbvio, né? Sempre as pessoas ficam chateadas quando as suas fotos são usadas pra coisas que não tem nada a ver com Ah, é o que ridículo, você né? faz, né?
Mas tudo bem, agora está tudo desmascarado. Mônica Bergamo já pôs na Folha, já explicou para todas as pessoas que não, essa não é uma pilota russa. É quem? Ana Hickman, que em 2015 continua maravilhosa. Ela também poderia estar nessa lista. Eu só acho que a história era boa. A história era boa. Uma piloto, se fosse uma piloto assim, hein? Nossa. Você gostaria de ser bombardeado? Nossa senhora, é péssimo. Roda. Cara, aliás, você falou um negócio de piloto russo, míssil, não sei o que, Estado Islâmico, não sei o que lá. Vocês viram que a perícia da Holanda diz que o que derrubou o avião da Malaysian Airlines foi um míssil, né? Teria sido um míssil russo. Um míssil russo, mas que Rússia já refutou, já disse que esse míssil é muito velho. Ninguém e que vai é dar usado autoria. pela Ucrânia. Pela Ucrânia, isso. Cada um tá empurrando pro outro. Você sabe que é um míssil russo, mas não sabe quem disparou o míssil. Quem disparou, né? Bom, vamos lá. Em época de vestibular, qual seria o maior sonho de um vestibulando? Né? Passar em universidade. Já pensou em não só passar, Carlos Aros, mas ser disputado por universidades importantes? Tem gente que é disputado por universidades muito importantes, né, Ellen? Tem vestibulando agora que as universidades estão disputando. Não vem pra cá, não vem pra cá. Essa é o contrário, viu, gente? A Malala ela tá sendo disputada por duas grandes universidades, Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, e a britânica Oxford. Ela vai concluir os estudos do ensino médio esse ano, ela mora em Birmingham, no Reino Unido, desde que ela sofreu o atentado, e agora as duas universidades estão disputando o passe dela. Por quê? Vale explicar para as pessoas que é o seguinte, é prestígio ter a Malala no seu corpo, né? Então, é um prestígio muito grande. E as duas estão brigando. Nesse bate-boca aí, já teve até declarações de que, por exemplo, o pai dela comentou que na Califórnia tinha mais sol, que não tem em Londres. E aí gerou uma esse é o argumento que os caras estão usando? Ele disse que fazia diferença para eles, enfim, que Londres não tinha sol, a Califórnia tem. E até isso já pesou entre as universidades, mas eles estão oferecendo. E sabe o que é mais interessante? Não sei se vocês lembram que eu falei aqui que o Japão está tentando abolir os cursos de ciências humanas e tudo mais. Né? O Japão quer abolir tudo quanto é curso, disciplina de ciência humana. No caso dessas duas grandes universidades, os cursos que estão entre os mais prestigiados são justamente filosofia, sociologia, que são ciência política, que eles estão oferecendo para ela que ela possa fazer esse curso, então, nas universidades ou Oxford ou Stanford. No sonho, né? Nossa, qualquer um, sonho né? mesmo, hein? O que você escolheria, Paulinha? Ai, não Califórnia. sei. Se tivesse uma loja maravilhosa mais perto, elas bem loucas. A Paulinha é daquelas que vai chegar no segundo. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Estressa. Posa fumando em banheiro e diz: é só tabaco. Neymar fala sobre Marquezine. Nunca foi e nem será mais uma. Em show infantil, a Anitta rebola e pede pras crianças estudarem. Guriazinha, já teve gente que fez isso na década de 80, viu? Ingênua, Letícia Sabatella diz após clique revelador: eu não sabia que estava quase nua. Meu Deus. Relato Raca relembra a história do passado. Quebrei o hotel inteirinho. Agora 11h14, horário de Brasília. Vamos em frente com o Morning Show agora, colocando na linha para um bate-papo com a gente o João Marcelo Boscoli. Bom dia, João. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Tudo bom? Olha, é triste falar com você nesse momento em que a gente ficou sabendo aí da morte do Miele, né? E como você trabalhou recentemente com ele, teve aí sempre teve uma proximidade dele, com ele, a gente resolveu falar com você. Você recebeu essa notícia, a gente acabou de falar aqui no Morning Show sobre a perda do Miele. Triste, né, João? Cara, é um momento triste, embora a tristeza não combine nada, né, com a figura dele, né? Com a figura dele, um cara muito bem-humorado e uma figura muito importante na construção do entretenimento brasileiro, né, Edgar? Você sabe, desde a criação desse conceito hoje tão presente, que é o pocket show, o banquinho e o violão, os shows no Beco das Garrafas, a quantidade de artistas que ele dirigiu, a própria divisão de shows da Rede Globo que ele ajudou a inaugurar, dirigiu Elis, Roberto Carlos, e fez o primeiro disco de rap do Brasil, né, a Melô do Tagarela, e discos de piada e apresentações. Realmente ele era um homem renascentista, né? Um homem de muitos talentos, e talvez o maior deles seja ser Miele mesmo. Ele era uma figura engraçadíssima de se trabalhar,
fiquei encantado de ver como ele, a partir de uma mesa, uma cadeira e uma folha de papel, ele desenvolvia... Entretia todo mundo. Todo mundo, um espetáculo musical, Edgar. Uma figura muito, muito especial. Ô, João, você quando esteve aqui, falou, né, do espetáculo Miele Bosco e tal. Como é que você viu o Miele nessa tua participação com ele desse show? Como é que tava a saúde? Já via alguma coisa ali dele? Velhinho, já debilitado em algum sentido? Cara, nada. É curioso você falar de uma pessoa que nos deixa com 80 e poucos anos e você tem a sensação de ter sido repentino. Mas era repentino, foi repentino porque a sensação que ele deixava era de ser uma pessoa muito viva o tempo inteiro. Eu nunca percebi, a única coisa que ele se queixou nesses encontros todos foi de uma dor no joelho, que ele já tinha, desde os anos 80 ele tinha essa dor no joelho, ele insistia em jogar bola, e quando ele foi convidado a participar da Dança dos Famosos na Globo, ele falou, puxa, João, uma coisa meio atlética lá, meu joelho tá doendo um pouco, mas mandava brasa, tava igualzinho, cara, igualzinho. Você imagina, o tanto que ele viveu, o quanto que ele, né, uma época em que não tinha essa preocupação toda com saúde, né, as pessoas nem sabiam o quão mal fazia fumar, por exemplo. Ele passou por tudo isso e com a idade dele estava inteirão, cara, inteiro, uma energia psíquica fora do comum e um senso de humor, assim, de fazer sentir dor de barriga de tanto rir. Ele era muito, muito engraçado, nenhuma gota de saudosismo, zero. Só olhava para frente e não colocava esse currículo gigantesco entre ele e as pessoas com as quais ele trabalhava. Ele manteve sempre uma grande curiosidade. Parecia que ele não tinha o conhecimento que ele tinha. Muito curioso. Ele, até esse último trabalho dele, que é o Miele, o Contador de Histórias, era um projeto que é viabilizado através da internet, né? Ele abraçou essa coisa das novas plataformas, de vender o CD separado do livro, o show, enfim, ele tinha, era o projeto dele agora para esses últimos meses do ano, né? Exato, e ele estava ainda escrevendo um negócio, né? Um espetáculo que ele queria fazer com os vídeos da Elis. Quando a gente fez o espetáculo Elis 70 anos, tinha a participação minha e dele, costurando alguns vídeos da Elis e a participação dos artistas, né? Do Gil, do Ivan Lins, Renato Teixeira, o Fagner, enfim, e João Bosco. E ele ficou muito encantado com a questão do vídeo e ele falou, poxa, eu vou fazer um espetáculo inteiro, assim posso viajar, eu e sua mãe, tranquilamente. Então, é interessante, né? Às vezes a gente, ao longo da vida, se sente cansado ou olhando as perspectivas de maneira, né, mais preocupada. E o que ele deixou sempre é o próximo capítulo. Ele estava sempre embicado, assim, parecia que ele estava sempre prestes a decolar, né? E não olhava para trás. Você não via. Ele contava as histórias, sempre com muito bom humor, mas não tinha em nenhum momento o peso da tristeza ou o saudosismo. Ele gostava de viver o agora. Como você mesmo falou, ele gostava muito das questões tecnológicas. Ele dizia que tecnologia era coisa de velho, né? E falava assim, João, quem se encanta com tecnologia é velho que nem eu. O jovem simplesmente usa a tecnologia, né? É muito engraçado, cara, muito engraçado. Fica aí a nossa já saudade do grande Miele, né? Esse cara que forjou muito do conceito, né, do que são os espetáculos, como você colocou, os programas de televisão, a coisa do stand-up mesmo, de ele ali, como você disse, se resolver com um banquinho ali, sentado frente a uma plateia contando todas as suas histórias e assim parte da história viva se vai também junto com o Miele, mas fica pra a eternidade, fica pra história. Valeu, João, obrigado por falar com a gente aqui. Imagina, cara. Ótima quarta-feira. Viva Miele. Viva vocês. Valeu, grande abraço. Obrigado, querido. João Marcelo Bosco ali conversando com a gente aqui no Morning Show e a gente segue em frente com os nossos assuntos. Vamos agora, olha, falar de televisão. O Zé, bom, a crise faz todo mundo rever planos aí em 2016. A televisão não é diferente, né? Porque está submetida também à mesma economia, à mesma conjuntura econômica. Talvez sofra mais, viu? Porque vários anunciantes cortaram verbas ou fizeram aquela, sabe, vou colocar nos melhores horários e apostar no que está dando certo. Na verdade, é mais isso, né? A própria Globo, ela ficou tá com um pezinho meio atrás em relação às novidades. A Patrícia Poeta, que vou ter um programa inovador, diferente. Patrícia Poeta, em 2016, pelo menos no primeiro semestre, não deve ter nada do que estava planejando. Continua no É de Casa. O próprio É de Casa, que é o programa lá aos sábados, passa por uma nova avaliação, porque antes os desenhos davam mais audiência,
né? A emissora perdeu a audiência, mas ganhou um pouco em faturamento. E é o que vale em ano de crise. No SBT, o SBT ainda não tem uma decisão do que será o ano que vem. Sabe só que o Silvio Santos já mandou avisar aos diretores que quer novidades, porque o mundo Disney baixou um pouquinho a audiência, mas traz o dinheiro, é uma parceria que leva dinheiro pro SBT. E aí o Silvio Santos falou, agora com uma maneira criativa, sem gastar muito dinheiro, quero novidades para o ano que vem. Mas a ordem é não gastar dinheiro, ninguém sabe o que será, né? O que serão os próximos 3, 4 meses. Então, primeiro semestre de 2016, nada de novidade. Olha, a Ellen, a até fez um protesto aqui com um dos ouvintes que colocaram aqui, a Lene Clemente, a professora de História, da USP, a especialista em História Árabe da USP e tal, como aquela beleza, aquele olhar ingênuo e tal, para o protesto da Ellen Brown. E ela agora vai dizer o seguinte, olha, está dizendo aí, segundo uma pesquisa, que os homens acabam preferindo as mulheres rebeldes. Seria isso um fato? Pois é, aquele estereótipo de gênero que o homem quer casar com a mulher, né, que é meio submissa, meiguinha, blá, 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 blá. O Instituto Data Ellen de Pesquisas descobriu que não é verdade. Não é verdade. Não, na verdade não sou eu, não sou eu, mas é que eu encontro essas pesquisas maravilhosas, né? Foi a Universidade de Queensland, na Austrália, que fez o estudo, observou ambos os sexos e descobriu que, na verdade, os homens preferem, eles vão, por exemplo, se eles entram num site, né, começam a olhar mulheres, Facebook, sei lá. Eles preferem as mulheres que elas têm roupas mais alternativas, opiniões que fujam do senso comum, enfim, escolhas de vida que são mais rebeldes, menos senso comum, mais do contra. Além disso, nos Estados Unidos e também no Reino Unido e na Índia, as pessoas conformistas, aliás, que não são conformistas, tiveram mais sucesso no namoro, tanto de curto quanto de longo prazo. Ou seja, aquela história do olhar meigo que o nosso ouvinte falou aí, não é isso não. O que cola hoje em dia é um certo espírito contestador, um espírito rebelde aí das mulheres, que as mulheres têm em relação aos homens, mas as mulheres também gostam de homens que tenham uma certa diferenciação ao se posicionar diante do mundo, viu? E tem Tamo com tudo, Paulinha. E tem revelações de Yoko Ono também, né, Paulinha? Teve. Yoko Ono deu uma entrevista. O que ela falou? Ao site The Daily Beast. E aí perguntaram aquilo lá, Edgar, que todo mundo queria saber. E aí? E a sexualidade de John Lennon? E aí? E os caras na vida dele? E aí? Ele já teria tido alguma experiência? O que falou a Yoko? Bom, a Yoko disse o seguinte, gente, que ele não consumou nada aí com outro cara. Mas que, por exemplo, o Brian Epstein... Mas teve uns flertes. Foi um cara que ele até dizia que era um caso de amor, mas nunca consumado. Então, o Brian Epstein, né, o produtor deles, ele era... Gay, assumidamente. E parece que eles viviam, assim, essa relação, mas nunca consumaram nada. E que, no ano em que o John Lennon morreu, no começo, assim, desse ano, ele comentou com a Yoko que ele até gostaria de ter uma relação com homem, mas que ele nunca teve e nunca conseguiu achar um cara que ele achasse tão atraente, porque tanto Yoko como John Lennon eram muito ligados nessa coisa visual da beleza, sabe, Edgar? Então ele nunca achou um gato que fizesse ele cruzar essa linha. E ela falou que também ele era um cara meio inibido e que, enfim, talvez acabasse nunca cruzando. Gente, desculpa, vai dizer, o casal ligado à beleza estética casou John Lennon e Yoko Ono. Yoko Ono é muito bonita. Eu também acho. Por quê? Você não acha, Ellen? Não sei. Não, a maior prova de que beleza é algo absolutamente relativo, não é mesmo? Você acha... Nem ela, você nem tá falando John que Lennon. você acha o Ringo Starr bonito, Ellen Brown? Ringo Starr é bonito. Me poupe. E sexy. A beleza está nos olhos E charmoso. de quem Exatamente. Bom, olha como ela fechou essa entrevista. Ela disse assim, ó: John e eu tivemos uma grande conversa sobre isso, dizendo que basicamente todos nós devemos ser bissexuais, mas achamos que não, por causa da sociedade. Então estamos escondendo esse outro lado de nós que é menos aceitável. Mas eu não tenho um desejo sexual forte em relação a outras mulheres. Isso disse eu. Mas já John, enfim, poderia ter tido, mas não teve coragem. Era um cara inibido e não encontrou um gato à altura. É isso. Enquanto Yoko Ono faz essas declarações, o Twitter segue demitindo.
Não acredito. Eu gosto das Teve eu fico demissão surpreso. no Twitter? Mas por causa da Yoko Ono, explica, Edgar. É que a Yoko terminou com os Beatles, entendeu? Então eu pode adoro ter as demissão associações do Edgar. É o seguinte, o Twitter anunciou a demissão de mais de 300, são quase 340 funcionários, dá mais ou menos 8% de todo o staff global do Twitter. Então é bastante significativo, isso vai custar mais de 20 milhões para a empresa em encargos, é algo muito interessante. Por quê? Porque o Twitter está passando por uma reestruturação, a gente falou até há pouco tempo atrás sobre a discussão de a possibilidade de aumentar o número de caracteres dos tweets. Sim. E é algo que o Twitter discute com bastante seriedade. Enquanto essas discussões da plataforma e de serviços e ferramentas, com o lançamento do Moments lá atrás, na semana retrasada ou semana passada, eles tentam revolucionar a ferramenta, a empresa se reestrutura. E o Jack Dorsey, que é o CEO, um dos fundadores do Twitter e agora CEO da empresa, mandou uma carta, um e-mail para todo mundo dizendo de que sente muito, que foi uma decisão muito difícil, que vai acompanhar, vai ajudar essas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho, etc, etc, etc. As demissões são pura e simplesmente uma resposta do Twitter para o mercado, dizendo, olha, estamos fazendo alguma coisa para que a empresa seja mais lucrativa, para que nós consigamos reverter o pouco engajamento ou a redução do número de usuários, que não aconteceu, pelo menos a gente espera o próximo número. O Twitter tem mais de 300 milhões de usuários ativos e a expectativa de que eles consigam inverter o gráfico, viu, Edgar? Enquanto os caracteres vão aumentando, os funcionários vão diminuindo. Mas isso Twitter, acontece com todas as empresas, né? E o CEO mandou uma carta aos Ele mandou um e-mail, desculpa, a carta não, mandou um e-mail, eu fui... Teve que ser um e-mail, porque num tweet não caberia pedir desculpa para 340 funcionários, né? Vamos pros ganhadores? Olha aqui, a ganhadora, na verdade, a Maísa de Itapira, ela escolheu quem? Nossa colega Lígia Mendes, por isso a gente dá o prêmio pra ela, lógico, porque a gente é muito parcial nas nossas escolhas aqui. É o Dudu Piccoli. Não, olha, tô brincando, mas tem prêmio todo dia, você vai ganhar ainda, calma, querido ouvinte. Se você não ganhou, participe, é a sua chance de ganhar. Boa, é isso aí, obrigado a todo mundo que participou, mandando sonoras aqui, interagindo com a gente pelo nosso Viber, é isso, e amanhã tem mais, tchau Ellen Brown, tchau Carlos Aros. Um abraço. Tá faltando alguém, né? Tá faltando um. Engraçado, onde ele foi? Na televisão? Eu prefiro não comentar. Não comentar. Acabou, amanhã tem mais no mesmo horário. Isso aí, hein? Vem com a gente. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.